Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre Melhor. E agora nós vamos falar um pouquinho, Bruno, sobre leis trabalhistas ao longo dos anos, né? Hoje é dia do trabalho, é importante você que já trabalha há muito tempo em uma empresa saber de tudo, né? Na verdade, trabalhando muito ou pouco tempo, é importante a gente saber do que é que a gente tem direito, né, minha amiga? Exatamente, com certeza. E hoje nós estamos aqui com o advogado trabalhista Caio Vinícius, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor Caio, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, Obrigado, eu que agradeço o convite. Boa tarde, Caio. Ele é quem vai contar pra gente, o que é que a gente tem direito, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode. E por onde é que a gente começa, Kelly? Qual é a sua dúvida? Quais são, para começar assim, né, já logo com chave de ouro, quais são os direitos do trabalhador, assim, a grosso modo, papo? Bom, é grande importante que a gente saiba que o trabalhador tem que ter direito a registro em carteira, ele precisa ter seu 13º, salário, que é a coisa mais importante, né? Ah, isso aí é Por favor, importante, Isso é salário? importante, claro. Rapaz, eu achei que não precisava. Também não. Não, precisa de salário, 13º, férias, um ambiente adequado para trabalho, salubre, né? Para que ele consiga desempenhar suas atividades, né? O básico do básico é isso. O básico do básico. O Por básico exemplo, do aquelas questões também dos impostos, por exemplo, FGTS, que a empresa paga o FGTS certinho, pague, né? Isso também, isso é muito importante, né? O seguro-desemprego, o depósito de fundo de garantia, INSS, tudo isso tem que ser garantido por lei para o trabalhador. Então, gente, Agora, só um falando desse combo aí, vale transporte e vale alimentação, é uma obrigação da empresa dar para o colaborador? O vale alimentação não é uma obrigação, Ah. tá? Agora o vale transporte é uma obrigação da empresa fornecer para o empregador e aí vai ter um desconto do salário do empregador. Entendi. Entendi. Importante cara. saber, né? Agora me diz uma coisa, eu já vi empresas, por exemplo, que elas não pagam a questão do tal fundo de garantia. E aí, quando a pessoa é mandada embora, chega lá, não tem para receber. No caso desse, acho que só realmente uma ação. Sim, na verdade, a empresa que retém esse valor, ela está mantendo o crime de apropriação indébita, porque como é o valor do empregador, direito do empregado, ele está retendo dinheiro que não é dele. E aí caberia uma ação trabalhista e ainda mais uma queixa-crime com relação à apropriação indébita do valor. Agora, doutor, você que é advogado trabalhista, né? Qual é o problema mais comum que você encontra aí nesse meio das O mais pessoas comum é a dizendo? falta de registro. Falta de registro? Falta de registro, não tem reconhecimento de vínculo trabalhista. Então a gente tem bastante ações com relação a isso. Mas como acontece? A pessoa faz um combinado de trabalhar em determinada empresa, a empresa diz que vai registrar e não registra, é isso? Esse na verdade é um dos casos que acontece, né? Tá. Mas a maioria dos casos também é a relação de pessoa PJ, vamos dizer, que hoje está muito comum. A pessoa tem um CNPJ e o fato dela ter CNPJ não descaracteriza o vínculo empregatício. Então, para que não tenha o vínculo empregatício, a pessoa não pode ser a mesma pessoa que presta serviço para a empresa, ela tem que ter serviço para outras empresas, emitir nota, e normalmente não é isso que acontece. Normalmente o empregador ele é CNPJ, emite nota, mas ele trabalha todos os dias como funcionário comum da empresa. E aí, Entendi. sendo PJ, ele tem direito a todos os benefícios que qualquer outro Se CLT ficar teria? caracterizado que ele é um CLT, ele tem todos os direitos. É isso que é uma confusão. Não, pera aí que agora eu quero saber também. Porque assim, hoje acontece muito isso, né? O funcionário ele deixa de ser CLT e passa a ser PJ. Então ele é como se ele tivesse autoridade sobre o trabalho dele. Ele é um autônomo, empreendedor autônomo. Sim. Então, pelo que eu sei, ele não tem direito a FGTS, ele não tem direito a... Ele que se programa para tudo isso. Então, ele que vai guardar o fundo de garantia dele, ele que vai pagar o imposto do INSS dele. Exatamente. Férias, por exemplo. Não tem. Mas aí, como é que funciona? Eu não entendi. Se ele for calcular como se fosse PJ funcionário? vai sair mais caro o custo, né? Porque se ele precisa se programar com tudo isso... O valor do PJ que presta o serviço para a empresa é maior normalmente o valor da remuneração. Agora, havendo o vínculo empregatício, de fato, ficar caracterizado que ele é um funcionário da empresa, ele vai ter direito a todos esses direitos trabalhistas comuns. Agora, se não ficar caracterizado que realmente, de fato, ele é uma pessoa que tem um CNPJ, trabalha para outras empresas, não tem subordinação, não tem fixação de horário para trabalho, aí não caracteriza. É tudo responsabilidade dele mesmo. E, na verdade, a gente acha que fica mais caro. Mas, assim, no fundo, para o funcionário, às vezes acaba, dependendo de quanto ele tem de receita, acaba sendo mais vantajoso, né? Porque ele vai ter o salário dele lá, vai ter o desconto, talvez, de nota fiscal e nada mais.
E para a empresa também funciona, porque a empresa não vai ter que mais pagar os impostos dele, não deixa de prestar um serviço e emitir a nota fiscal, né? Porque os encargos trabalhistas para a empresa não deixa de ser, não é barato. De fato, é um encargo alto para as empresas, mas é obrigação do empregador manter o empregado registrado. Então, assim, é interessante que saiba separar bem as relações do que é um prestador de serviço, que é uma pessoa com CNPJ, e do que é um CLT, uma pessoa com registro. E o que é que caracteriza, você falou, né, da frequência que esse PJ trabalha na empresa? Tem uma quantidade mínima que um PJ, por exemplo, pode trabalhar para determinada empresa sem caracterizar algum vínculo empregatício de fato? Não existe uma regra em si, uma quantidade de tempo, mas não pode ser habitual, que nem é um funcionário. O funcionário vai de segunda a sexta, de tal horário a tal horário. Se for tipo uma vez por semana? Pode caracterizar, mas não necessariamente seria. Entendi. Pode então acontecer. Não tem uma regra, mas se tiver Se existir a habitualidade do funcionário na empresa, que a gente tem alguns requisitos da relação trabalhista, que cria o vínculo trabalhista, que são habitualidade, onerosidade, subordinação, habitualidade. Então, se fica caracterizado essas relações, aí é vínculo empregatício. Então, se você vai todos os dias, já você vai todos os dias, caracteriza... você é subordinado, você tem oneração pelo seu trabalho, tá ali todo dia na empresa, você é CLT. Entendi. Agora, me diz uma coisa. Hoje também tem uma lei que as empresas elas precisam contratar menores de idade, né? Que é o tal do famoso menor aprendiz. Como é que funciona isso para as empresas? O menor aprendiz é um tipo de contratação interessante, né? O valor é um valor menor, é interessante para a empresa. A carga também é menor, A carga horária né? do jovem aprendiz também é menor. E ele tem que estar disponibilidade para estudar ou então para prestar algum curso. A empresa tem que disponibilizar essa disponibilidade para o empregado, o jovem aprendiz. Entendi. E aí ele pode ser efetivado, diríamos assim, a qualquer momento, precisa atingir uma idade mínima? Precisa atingir uma idade, né, para ter uma relação de contrato, mas ele pode ser efetivado sim. Após o fim do contrato de jovem trabalhador ou jovem aprendiz, ele pode ser efetivado sim. A gente falou muito da questão dos direitos, né, do trabalhador, mas e os deveres, né? Porque a gente também tem uma carga a cumprir, né, regras a cumprir. Como é que funciona na questão dos deveres do trabalhador? O trabalhador está ali prestando um serviço, ele ganha para aquilo, então ele tem que cumprir o seu horário, praticar insubordinação contra o seu superior, ele precisa não desempenhar a sua atividade para a qual ele foi contratado com êxito, cumprir com a obrigação, né? Então, isso é muito importante. Banco de horas, pode? O que pode? Banco de horas, hora extra? Porque tem empresa que até hoje ainda faz banco de horas, mas eu sei não, assim, por altos, né? De que não é o correto a se fazer, não sei exatamente. Mas o que seria, na verdade, o correto? Tá, o banco de horas, na verdade, tá na CLT, ela é autorizada, o banco de horas hoje. Aí vai ficar ao critério da empresa de colocar no contrato se vai ser banco de horas ou horas extras. E aí esse banco de horas ele vai ser dividido, ou pode ser semanalmente, mensalmente ou anualmente. Semanalmente não precisa ter um contrato, nem estar expresso em causa. Ela pode ser acordada entre o empregado e o empregador, e aí vai ver o prazo, tipo, trabalhou uma semana, vai folgar um tal dia. Aí é o banco de horas, porque é como se fosse uma folga. Você não vai ganhar mais pelaquela hora trabalhada, você vai folgar naquele dia. Mensalmente, você precisa ter uma cláusula no contrato. Olha, você tem um banco de horas e nesse período de tal dia você vai tirar a sua folga para compensar as horas trabalhadas que você trabalhou. E o mensalmente precisa estar estabelecido em contrato, ambas as partes têm que estar de acordo, em acordo coletivo ou em acordo individual. Legal. Sabe, uma outra coisa que a gente até falou no bloco anterior, que a gente recebeu uma terapeuta integrativa. A gente estava falando que com essa loucura, né, de as pessoas trabalharem e não saber estabelecer limite para elas mesmas, tem essa síndrome de burnout, que as pessoas andam, que é um tema que está em alta aí, né? Bem comum, inclusive. E eu queria saber se tem alguma lei ou algo que garante a segurança desse profissional, né, de afastamento mesmo, se tem algo que a favor desse profissional. Sim, existe, né? No caso, ele vai ter a estabilidade. Durante o período que ele se mantém afastado para a empresa, continua tendo a sua remuneração.
E aí, após o período sanado, que ele já se recuperou, não tem mais nenhum problema de saúde, desencadeado pelo trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses. Entendi. Agora, sabe o que eu queria saber? Sabe o que eu queria saber? Você viu a concordância, né? Olha, por que as mulheres têm 6 meses ou 4, né, de período em casa após a gestação e os homens 5 dias? Eu não sei se isso mudou, mas eu gostaria de saber se continua e por quê. Porque assim, a gente sabe que o homem precisa trabalhar, né? Mas a mulher nesse momento também precisa de ajuda. Será que não tem uma previsão de aumentar um pouco esse tempo, não? A gente está evoluindo bastante com relação a isso. Hoje existem outras formas de família, né? Então, hoje um pai que adotar uma criança, por exemplo, ele vai ter o mesmo período que uma mulher gestante. Ah, é? Sim. Como é? Você é nova, então, Evolução, pera. né? E se for uma família com 2 pais? Aí um dos pais vai ter que tirar o período Entendi. para cuidar da criança. Rapaz. Mas isso vem evoluindo bastante. Mas a mãe também pode ficar o tempo? Tipo, no caso, se for um pai e uma mãe e adotarem uma criança, os dois podem ficar 6 meses em casa? Não, aí um dos pais vai ter que adotar o período de... Dá meio que no mesmo, né? Porque um dos vai ter que deixar. Um dos vai ter que deixar, Pelo menos sim. um mêsinho, acho que já dava que é o período mais difícil ali no começo, né? Mas esse é um questionamento, inclusive, muito grande, assim, das mulheres, né? Porque é um momento que as mulheres estão precisando ali, de fato, da ajuda do pai, porque acaba Todos ficando sentidos. sobrecarregada, tem que acordar de 3 em 3 horas. Não sei, eu não sou pai Sim, e nem mas é mãe, isso. né? Mas assim, acordar de 3 em 3 horas é um trabalhão danado aí pra mulher, né? Isso é um tema que vem evoluindo bastante. Eu acho que com o tempo isso vai acabar dando uma flexibilizada, vamos assim, para amparar ambas as partes, né? Acho que os 15 dias, por exemplo, já davam uma aliviada, né? Exatamente. Agora, sabe uma coisa? Depois dessa coisa de pandemia, né? Muitas empresas acabaram tornando home office os trabalhos. Verdade. Teve alguma alteração na lei nesse sentido? Por quê? Eu pergunto isso porque quando a gente está na empresa, tem toda uma questão de custo da empresa, né? De energia, internet, enfim, todos os custos que envolvem ali o dia a dia do profissional. E você estando em casa, esse custo passa a ser seu, né? De energia, tudo. Teve alguma mudança de lei nesse sentido? Na verdade a CLT já tinha essa prática do home office, né? Mas com a pandemia isso veio ter muito mais acesso. Mas na verdade o home office não é nada mais do que o trabalho em casa. Tem bastante coisa, o pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. Por exemplo, as pessoas têm muito dúvida com relação aos gastos, né? Quem vai cumprir com a minha luz, com a minha água, com a minha internet para desempenhar a atividade. E aí vai precisar estar estabelecido em contrato. Pode ser tanto a responsabilidade do empregador quanto do empregado. Então, assim, não é uma obrigação nem de uma parte nem de outra. Se estabelecer, olha, eu, empresa, vou fornecer todo o equipamento e vou te dar um acréscimo da sua extra para você pagar a sua luz, sua internet, ok. Agora, se não, é o funcionário que tem disponibilizado o equipamento para desempenhar as atividades. Mas então precisou ter uma troca aí nesse contrato, Precisa ter um acordo entre as partes. Não, a minha preocupação é com as empresas que todo mundo trabalhava presencial e agora trabalha home office. Eles necessariamente então precisaram passar por esse processo de troca de combinado, né, nesse contrato. Precisou disso. Na verdade, a opção de troca do presencial para o home office é da empresa. Então, é a empresa que vai falar, olha, você, a partir desse momento, você vai trabalhar home office. Aí, só o retorno do empregado para a empresa que precisa ter um período de 15 dias para que ele possa se organizar, até para que ele volte mais tranquilo para a empresa. Agora me diz uma coisa, ação trabalhista. Um funcionário que está em período de experiência, 45 dias, podendo ser mais prorrogados por mais 45 dias. Nesse período, se ele entrou ali para fazer algo já, né, não muito bem intencionado, ou se aconteceu algo realmente que foi fora das regras, em 45 dias, período de experiência, ele pode entrar com ação contra a empresa? Pode, existem vários casos, né, que a pessoa é contratada na experiência e sofre abuso, não tem salário pago, porque o contrato de experiência não deixa de ser um contrato. Sim. É uma relação trabalhista. Não então, é um registro, mas é um contrato. Mas é um contrato. Então ali ele tem uma obrigação de relação trabalhista. Então ele pode entrar com ação para ver se ele teve algum direito ou deixou de receber alguma verba salarial. Nossa, sabe, agora a gente falando de home office, me surgiu uma dúvida. Porque com essa coisa, né, de trabalhar de home office, muitas empresas aderiram a isso e uma galera foi contratada para trabalhar home office. E aí passou a pandemia, essa mesma galera precisou ir trabalhar presencialmente. A pessoa que foi contratada home office, eu só aceitei porque era home office. Agora vocês querem que eu vá trabalhar presencialmente? Eu não quero.
o que acontece? A pessoa precisa se desligar, a empresa desliga o profissional, é uma obrigação do profissional ir trabalhar presencialmente? Então, aí vai depender do contrato, né? Se tem alguma cláusula existente que a pessoa poderia trabalhar home office e voltar para o presencial, vai depender muito do que foi acordado entre as partes. Entendi. Eu perguntei da questão do banco de horas, porque eu já vi muitos funcionários, né, principalmente de instituições bancárias, falarem, né, alegarem que não pode fazer banco de horas, ou que não pode fazer hora extra, enfim, que haviam muitas ações com relação a isso. Cabe a ação com relação a banco de horas e hora extra numa empresa? Se está tudo ok, se a pessoa está pegando o dia certinho, né? Trabalhou lá, sei lá, 30 horas, precisa pegar um dia, dá certo. Recebeu hora extra, tudo certinho. Cabe ação? Cabe, porque o que acontece nas instituições do banco, eles acabam excedendo o prazo limite que sai na lei, são 2 horas a mais das... Ah, 2. Isso. Tá. Das 40 horas semanais comum. Tá. E aí, se houver esse excesso de horas extras, aí já não é mais banco de horas, aí caracteriza hora extra mesmo. Então, qualquer empresa, são 2 horas extras a mais só que pode? A mais. Por dia. Por dia. E passou das 2 horas, o que acontece? Já cabe uma ação judicial. Aí já cabe ação judicial para rever os valores Então, de hora extra. entendi por que acontece as ações judiciais, né? Você, empresário aí que está deixando os seus funcionários trabalhar 2 horas a Mais que 2 horas. mais que 2 horas, fica de olho, né, Tá Kelly? de olho, porque cabe uma ação e não é o que você pretende, acredito eu, né? Sim. Essa é uma queixa comum dos profissionais quando eles se procuram Dos você? bancos, muitos. Entendi. Muitos. É uma massa gigantesca de ações trabalhistas contra banco. É porque eu acho que no banco eles têm essa cobrança maior, né? De venda, Sim. de trabalho e... E aí no banco eles acabam confundindo um pouco com relação a cargo de confiança e acaba não sendo cargo de confiança. Aí no cargo de confiança ele não tem controle de jornada e aí ele acaba excedendo mais ainda, só que na verdade não é cargo de confiança, então tem bastante ações bancárias. Tem uma lei específica, por exemplo, se for cargo de confiança, dependendo do cargo, pode ultrapassar as 2 horas? Se for cargo de confiança, ele não tem limite, ele não tem um controle de jornada. Pai, Deus que me livre desse cargo de confiança, então. Mas aí ele vai ter uma remuneração maior, uma outra realidade. Entendi. É uma outra realidade, Bruno. Você vai estar ganhando ali milhões. Mas eu não quero cargo de Não confiança. quer. Tá bom, de então boa. tá. Agora, sabe uma coisa? Tem uma outra lei que eu acho que é o adicional noturno, né? Para as pessoas que trabalham durante a noite. Qual é o período que engloba o adicional noturno, por exemplo? O adicional noturno ele vai começar a contar a partir das 22 horas. A partir das 22. A partir das 22 começa a ter o adicional noturno para o trabalhador. Essa dúvida é bem comum com o pessoal. Então, tipo, quem entra, sei lá, 3 horas da tarde e sai às 11 da noite. Passou 1 hora aí a partir das 10 da Aí noite. ele vai ter o adicional noturno referente a Sobre uma essa hora, 1 hora. que ele passou. Entendi. Tô aqui, ó, já pensando em tudo que eu já pensei ao mesmo tempo e tentando entender muitas coisas. Agora, me diz uma coisa. Você falou da questão do banco de horas, né? A empresa que vai decidir se é o banco, se é hora extra, isso é um acordo entre as partes. Isso vai estar no contrato. Olha, você vai trabalhar na minha empresa, só que eu tenho um banco de horas. Ok para você? Cabe você. E é em quanto tempo que isso tem que ser resolvido? Pode acumular até quantas horas? Então, pode ser seminal. A gente vai entrar. Você quer saber quanto o período de... Até porque hora extra são 2, né? Não, e tem gente que faz banco de horas, não é que tira folga, tira férias depois de banco de horas. De tanto Passa excesso de- uma semana em casa. Então, Isso. hora extra você pode fazer 2 por dia, dependendo, né, do seu cargo. Isso. Mas e o banco de horas? Você O pode banco fazer de hora, em regra, seria 2 horas também, mas o pessoal acaba excedendo um pouquinho mais. A gente quer tirar umas fériasinhas, né? Depois quer tirar uns Isso. dias a mais, aí já fica trabalhando 3 dias direto, Pois sem é. dormir, né, Bruno? Não, e essa coisa do banco de horas também tem um combinado que eu acho, né, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, que tem no registro de ponto, por exemplo, quando você faz banco de horas, você não registra o ponto, ou não? Não, você tem que registrar Ah, não, o vai tá ponto. tudo que errado a registrar. empresa, se eu Tem entrar que com uma ação registrar. judicial agora, Tem eu que vou ganhar uns registrar. milhões aí na Não, conta. Até mesmo porque não tem como você provar que você fez banco de horas. Como que você vai tirar as suas horas depois? É verdade. Então, mas é Como que que você esse, por prova? exemplo, Como que você prova que você fez 20 horas Tem que a bater mais? o ponto, né? Tem que bater ponto. Nossa, então eu não sei porque era esse combinado, porque eu não podia bater o ponto, porque se eu batesse, eu recebia no salário como hora extra. E aí, se eu não batesse, o tempo que eu passasse a mais, eu ia anotar por uma questão de confiança e depois eu tiraria esse período, sabe? Algo de errado não está certo? Mais ou menos isso? Será, gente? Agora, quem que deve receber a insalubridade? A insalubridade, o empregador. Mas assim, quais?
o que ele faz Quais são que pode as caracterizar funções? insalubridade? Insalubridade. Vou dar um exemplo, enfermeira. É uma pessoa que recebe insalubridade, que está ali em contato direto com injeções, sangue contaminado, fezes. Outro modelo também é pessoa que trabalha em posto de saúde, em posto de gasolina, que é um alto risco de explosão, de fogo, então... Construção também? Também, em Altura. alguns... Isso, aí existe a insalubridade. E Ou, quem trabalha ou periculosidade, né? Com tecnologia, por exemplo, que vive naquela sala cheia de equipamentos ali o tempo todo no meio dos computadores, tem algo que resguarda eles nesse Precisa ver se nesse ambiente existe de fato um perigo para a vida da pessoa, né, para o trabalhador, senão não geraria nem a periculosidade nem a insalubridade. Tudo que corre um risco, né? Isso, que coloque a vida do empregador em risco. Você já trabalhou em algum lugar com insalubridade, Kelly? Não. Nem eu. Na verdade, agora eu não sei mais, né? Porque eu tinha essa empresa aí que eu registrava o ponto e depois eu não registrava o ponto, eu vou procurar saber. Os meus direitos. Tem que procurar saber, né? Porque é importante. Sim. Tem várias empresas que fazem essa questão de mudança aí, faz com que você não bata o ponto, faz com que você só assine. O e aí ponto depois é você vai algo aprovar. obrigatório, inclusive? As empresas precisam ter a maquininha lá de registrar Depende da quantidade de empregado que a empresa tem. Se tiver mais de 20 empregados, é obrigatório. Mas a anotação da entrada e saída, do intervalo dos empregados é obrigatório. Porque antes de existir o ponto, eles faziam de uma maneira manual, né? Manual, sim. Isso se tornou uma lei, precisou deixar de ter essa maneira manual para ter a máquina de ponto, o registro? Na verdade já existia, mas agora foi mais, vamos dizer assim, reafirmado na nova CLT de 2017. Eu vou falar de instabilidade na gestação, porque é uma coisa que dá para confundir um pouquinho. Porque tem empresas, como a gente tinha falado aqui, que são 4 meses, 6 meses, né, de estabilidade. Mas vamos supor que no retorno da mãe, a empresa já esteja com intenção de mandar embora. Voltando, após os 6 meses, quanto tempo a mãe tem de estabilidade? Agora teve um decreto que foi reduzido um pouco essa estabilidade. Antes era de 12 meses, né? Agora passou para ser de 5 meses a estabilidade. Nossa, essa é nova, eu não sabia. 5 meses. Continuasse sendo um ano. Antes 5 era um meses, ano, agora são 5 meses. São 5 meses. 5 meses fora os 6? Salvo engano, são 5 ou 6 meses, uma coisa assim. Então você volta, você ficou 6 meses em casa, você ainda tem 5 meses trabalhando de estabilidade. De estabilidade. E aí, no caso, se a empresa te mandar embora, ela pode até mandar embora, mas ela tem que pagar uma multa. É isso? Isso. Durante o período de estabilidade, eu teria que pagar uma multa. E o que engloba o valor dessa multa, por exemplo? Todas as verbas rescisórias, 13º, FGTS, Multa contratual, a rescisão contratual, a multa dos 40% do FGTS, engloba tudo. tudo mesmo. Nossa, Agora, posso tirar mais uma dúvida Por só sobre o favor. ponto? Eu estou embucado. Do quê? Sobre o ponto. Sobre o ponto, claro. Se eu não registro o ponto, fui trabalhar e esqueci de registrar o ponto. E isso acontece com frequência. O que é que eu tenho? O que que eu faço? O que a empresa pode fazer? O que acontece? A empresa, na verdade, ela vai ter que te fiscalizar. É a obrigação da empresa fiscalizar o empregador se ele está batendo ponto corretamente. Aí o que vai acontecer é que você vai ter dificuldade para provar o seu direito, né? Que de fato você trabalhou naquele período. E aí quando você entra com uma ação que você vai pedir alguma coisa, quem alega tem que provar. Então, se você trabalhou na empresa de tal horário a tal horário, cadê o seu ponto de... Quando a empresa é uma empresa organizada, normalmente eles vêm com papelzinho para você assinar. Você não bateu ontem na hora do almoço, aí você assina. Eles vêm na sua mesa, assim, normalmente, você não bateu ontem. Tem que ter uma pessoa ali no RH para ficar atento, né, no sistema e traz para você assinar. Cartão de ponto, uma coisa também que é interessante que o pessoal não sabe, é o cartão que a gente chama de cartão de ponto híbrido. Cartão de ponto híbrido. Híbrido, que você bate de onde você estiver, né? Isso também, que é uma modalidade que a pessoa vai no aplicativo e entra. E também tem uma forma de bateção de ponto que é ilegal, que é aquele ponto que todo horário está no mesmo horário. Você entrou meio-dia em ponto... Mas eu Tudo era em essa ponto, pessoa. né? Não. Eu era essa pessoa. Eu chegava na máquina de ponto e eu entrava, sei lá, 9h30, era 9h29, eu não batia, não. Eu esperava 9h30 para bater. Um minuto de hora extra, Mas rapaz. eu sou maluco. Não, mas o que acontece? Mesmo que você, por exemplo, tem que a gente chama de ponto britânico, que não pode, isso é ilegal. A pessoa Então eu chegou não às posso nem 7. falar nada, porque... A pessoa entra às 7 na empresa, mas só vai começar a contar o ponto dela às 8 horas. Tá. Aí de todos os funcionários é assim, entra às 8, sai às 5, meio-dia 1 hora.
não existe alternância no horário. Tipo, a pessoa não atrasou nunca nem um minuto. Então isso é ilegal para CLT. E na questão de falta, ainda Eu existe? tava legal também, Kelly. Você tava Eu tava legal? fazendo isso. Eu fiz isso a vida inteira, porque eu sou Mas é vivendo e aprendendo, Eu sou Bruno, não crente tem com jeito. ascendente em virgem. E aí eu sou organizado. Entendi. Agora, em questão de falta, né? Eu, sinceramente, faz muito tempo que eu não trabalho CLT, então eu nem sei mais como é que funciona. Mas antigamente tinha isso. Quando você faltava, descontava o dia que você faltou, mais o domingo. Ainda existe isso? É legal? Tá tudo certo? Ou não existe mais? Não, existe. O que acontece é que quando você começa a faltar mais de uma, faltou 3 vezes na semana, aí vai reduzindo, pode ser descontado as suas férias também agora. Então não precisa descontar no mês, que geralmente quando descontava no mês, né, o salário já era uma beleza, né? E o salário, ó, e aí descontava, não recebia nada. Então, nas férias, ok. Também né? dá pra descontar, pode ser descontado nas férias. Não, e falando nessa coisa de desconto, tem uma galera que às vezes fica doente, né? E tem um período máximo para entregar o atestado, que se eu não me engano são 14 dias. Né? Tô enganado? Para entrar no INSS, uma parada assim, não sei. Ah, tá. Você tá falando do afastamento pelo INSS. Exatamente. Se a pessoa ficar afastada até 14 dias, quem paga o salário é a empresa. Após os 14 dias, o pagamento será feito pelo INSS. Então, mas esses 14 dias, eles precisam ser direto 14 dias ou se eu tiver um afastamento de 7 dias por uma questão e depois de mais 8 dias pela mesma questão... Ah, não, mas aí teve interrupção, volta... Começa de novo. Começa de novo. Ah, nossa, mas Tem eu que ser achei, 14. eu não sei, em algum momento da minha vida eu li que entraria no INSS. Se for outra coisa, né? Não, foi nesse período de Covid agora, tipo, as pessoas que estavam sendo afastadas, sei lá, menos que 14 dias, não entravam no INSS se fosse só uma vez. Se ela entrasse depois de novo, entraria no INSS, se ela se afastasse. Pelo mesmo motivo. Mas porque o prazo é de 14 dias. Mas então precisa ser 14 corridos. Precisa ser 14 dias seguidos, porque senão a pessoa pegou Covid, o prazo normalmente era de 10 dias que a pessoa ficava afastada, né? Até parece que foi meio que combinado. O máximo que a gente conseguiu chegar de afastamento por Covid foi 14 dias. Então a empresa ficava responsável pelos 14 dias do funcionário do pagamento. E aí normalmente depois desse período não tinha mais. Entendi. Nós estávamos falando, né, sobre a questão da síndrome de burnout, né? Burnout, né? E tem um afastamento, né, dessa síndrome, mas assim, eu acho que qualquer outro problema que a pessoa seja afastada, qualquer um que o médico deu afastamento, ela vai ter estabilidade dos 15 dias e aí não deu certo, vai para o INSS? Como é que funciona? Estabilidade, o funcionário, se for uma doença ocasionada pelo trabalho, ele vai ter estabilidade, também de 12 meses. Agora, a pergunta que você está querendo fazer... São 12 meses a empresa pagando? Não, a estabilidade de ser mandado embora. Sim. Ah, tá. Aí, um exemplo, a pessoa ficou, adquiriu uma doença com relação ao trabalho, ela ficou 14 dias afastada. A empresa é responsável. Ou então, no caso, ela pegou 30 dias de afastamento para tratar algum problema de saúde. Aí, até os 14 dias a empresa paga, após isso é o INSS que vai pagar o salário dela. E esses 14 dias, é proporcional ou é o seu salário inteiro? Porque depois que vai para o INSS diminui, né? Diminui. É proporcional aos dias que você ficou afastado. Nossa, então é só ladeira difícil, hein? Pois é. Você recebe muitos casos, por exemplo, da galera com burnout que está precisando se afastar do trabalho? Olha, ultimamente está bem comum. Sério? Tá bem comum Muito mesmo. estresse, né? As Muito pessoas trabalhando estresse. demais, né? E aí, Acumulando qual tem funções. sido a posição das empresas? O que é que as empresas têm feito nesses casos? Estão demitindo e a gente está pedindo a reintegração, porque a pessoa tem estabilidade, a demissão foi sem justa causa, e aí a gente acaba pedindo a reintegração na ação trabalhista. Aí a pessoa volta a trabalhar. Para essa reintegração, tem que ter lá o comprovante de que essa pessoa estava Está afastada e a pessoa foi dispensada sem motivo justo. E se a mulher for mandada embora grávida, como é que funciona? Ela vai ter estabilidade, a empresa tem que reintegrar, tem que procurar um advogado, entrar com uma ação e pedindo a reintegração dela Tem que voltar ao a trabalho. trabalhar? Tem que voltar, não pode ser... A não ser que ela cometa alguma falta grave. A pessoa está gestante e aí falsificou um atestado médico, por exemplo. Aí é uma falta Uma grave, justa causa, uma justa né? causa, ela pode ser demitida. Tá. Mas então, assim, ela pode voltar a trabalhar. Se ela, vamos supor, foi mandada embora, né? Tá lá com o ressentimento da empresa, foi mandada embora grávida. Ela não quer voltar. Ela não pode ficar em casa e a empresa continuar pagando. Ela tem que voltar a trabalhar. Grávida. Sim. Vocês conseguem impedir que ela volte e a empresa tem que aceitar. Tem que aceitar, é Mas obrigado. se a empresa não quiser aceitar, o que acontece?
ela vai ser multada. Aí o processo é grande. Ah, sim, mas se a empresa estiver disposta a bancar todos os custos, tudo bem também. Pode desligar essa profissional, embora pague R$500 mil. Mas com Sim, certeza, mas eu é acho que a empresa vai preferir trazer estabilidade de volta. dela. Porque ela vai, se ela entrar com ação, Porque aí cabe danos Exato. morais, né? Porque pode ser caracterizar preconceito e aí é bem pior para a empresa. acho que a empresa com certeza vai preferir, né? Esse afastamento de 4 a 6 meses é um combinado com a empresa também ou é uma regra? Todas as empresas precisam ser 6 Não, meses? tá na lei. É uma obrigação. Tem que ser entre 4 e 6 e a empresa quem define. Isso. Entendi. Então é um acordo, depende da empresa, né? O período Geralmente, funcionário público são 6 meses, né? são 6 meses. E aí, geralmente, empresa privada são 4, mas isso também depende muito do acordo. E aí eles continuam recebendo os benefícios? Tipo, sei lá, vale transporte. Não, porque Também não faz sentido. não Não faz tá sentido indo, né? receber, sim. E vale alimentação, vale refeição? O alimentação... Algumas empresas fornecem, outras não, mas não é obrigatório. Porque tem empresas que têm 2 benefícios, né? Tem o Vale Alimentação e o Vale, Vale Refeição. Refeição. Aí o Vale Refeição é para você almoçar todos os dias. E o Alimentação é para você fazer compra em casa. Sim. Aí normalmente Então, a alimentação, às vezes, se continua. retira o vale alimentação e retira a alimentação e mantém o Vale alimentação, mantém o refeição. isso, mantém a Mas refeição. nenhum dos dois, pelo que eu entendi, é obrigatório. Não, é obrigatório não, é um benefício da empresa. Então não tem do que reclamar, gente. Se você não está recebendo, infelizmente, você escolheu trabalhar na empresa que não te paga. Tá tudo certo também, né? Tá tudo certo. É isso mesmo. Tá na lei. Caio, muito obrigada pela sua Imagina, presença, eu que agradeço. viu? Conteúdo realmente muito significativo, né? Tira várias dúvidas, né? Aqui, principalmente esse dia que é tão importante, o dia do trabalho, o dia pra gente parar, olhar um pouco pra si, né, Bruno? Colocar limites também. Pois é, e entender saber do dos que é que a direitos. gente tem que fazer e do que é que as pessoas têm que fazer pela gente. Exatamente, direitos e deveres, né? Caio, deixa seus contatos pra quem quiser encontrar você nas redes Deixo, sociais. claro. Meu Instagram é Dr. Caio Vinícius. Meu telefone para contato, acho que eu passei para a produção. Sim, E aí vocês podem me achar no Instagram. muito bom. Tá Muito bom? obrigada mesmo. Eu só gostaria de fazer um comunicado que é Por assim, favor. a CLT ela é proteção pro trabalhador. Então, no caso, a CLT está para defender o direito do trabalhador. As pessoas acabam confundindo um pouco isso com relação... para que serve a CLT? A CLT foi criada pro trabalhador. Entendi. Então tá bom. Muito obrigada e volte mais vezes, Obrigado. viu? Muito obrigado. agradeço. Você que quer tirar suas dúvidas aí sobre os seus direitos, você entra lá nas redes do Caio e tire todas elas, né, minha amiga? É isso aí. Obrigado, Bruno, viu, Caio? vou deixar Eu que vocês agradeço. aqui conversando, tirando mais dúvidas, tá bom? Pra ver se estava tudo certo lá o que estava fazendo na sua empresa.